Bom dia, pessoal, bom dia a todas e a todos. Professor Murilo aqui falando. E é com esse barulhinho de chuva que a gente começa aí o nosso vídeo sobre a atividade dessa semana, né? Vocês sabem que eu tive problema na memória do celular e que isso atrasou um pouco a gravação e a liberação desse pequeno vídeo aqui que eu faço toda semana para vocês, lendo os materiais que eu preparo para vocês e explicando melhor os temas que nós temos estudado aí na nossa disciplina de História, não é verdade? Então vamos começar aqui hoje. Nós temos discutido então, né, ao longo das últimas aulas, um pouquinho sobre esse período chamado de pré-história, né? Nós discutimos lá numa primeira aula chamada As Origens da Humanidade, mais profundamente a respeito das concepções, né, das explicações que os seres humanos buscaram elaborar ao longo do tempo para explicar a origem da vida na Terra, né? Nós vimos numa primeira aula, né, as correntes criacionista e evolucionista, que é a corrente científica. Na aula passada, também chamada de As Origens da Humanidade, nós vimos e conhecemos aí melhor o processo de evolução do ser humano, né, dos primeiros hominídeos, né? Hominídeos são esses nossos ancestrais, né, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Então nós conhecemos um pouco, né, como se deu essa evolução dos seres humanos até a sua forma atual. E na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre os períodos que existem dentro da pré-história, né, chamados de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá? Ao longo desse ano, temos estudado vários aspectos da nossa disciplina, História, para compreender como funciona o trabalho do historiador, o cientista social que produz conhecimento histórico, e também para compreender a importância da história na nossa vida em sociedade. Vimos como os seres humanos se localizam no tempo, o tempo da natureza e o tempo cronológico, e também o tempo histórico, que é o tempo marcado pelas permanentes mudanças produzidas pelos próprios homens e mulheres. Para organizar esse tempo histórico, historiadores europeus do século XIX criaram uma linha do tempo histórico, dividindo a história da humanidade em vários períodos, também chamados de idades ou eras. É claro que sabemos que essa divisão, realizada pelos historiadores europeus do século XIX, não é neutra e expressa uma visão eurocêntrica do processo histórico, mas ela ainda é utilizada como referência para a nossa localização na história. Então aqui eu coloco essa figura, né, que representa essa linha do tempo histórico, né? Vocês já sabem disso, nós já conversamos bastante, que a linha do tempo histórico é essa divisão da história da humanidade em vários períodos, né? Basicamente aí em 5 grandes períodos, né? Um primeiro período chamado de pré-história, depois a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cada um desses períodos tem um fato histórico que marca o seu início e um fato histórico que marca o seu término, não é verdade? Nós vimos também que essa divisão da história em idades ou períodos, como nós estamos vendo aqui, ela foi realizada pelos historiadores europeus lá no século XIX. E que essa divisão que eles elaboraram, que eles fizeram, essa divisão expressa, na verdade, a forma como os europeus viam a história da humanidade, né? Uma história que, na cabeça deles, eles eram os grandes protagonistas da história. Por isso que a gente fala que é uma história eurocêntrica, ou seja, o europeu no centro do processo. Tudo bem? Então nós temos críticas a essa divisão da história feita pelos historiadores europeus dessa maneira. No entanto, apesar das críticas, nós ainda utilizamos essa divisão da história para termos alguma localização aí. Tudo bem? Então, nessa divisão da história, nessa linha do tempo, a gente percebe que esse primeiro período, chamado de pré-história, né, ele está meio que fora da noção de história, porque quando os historiadores europeus deram o nome de pré-história ao período que vai desde o aparecimento do ser humano até a invenção da escrita, esse termo pré, né, ele quer significar algo que vem antes, ou seja, antes da história. Então, para os historiadores europeus,
a história da humanidade começa a partir da invenção da escrita. E isso nós já vimos que essa interpretação dos europeus de que a história da humanidade, a história, ela começa a partir da escrita, essa interpretação é equivocada, ela é um problema, porque houve muita história, né? E existe muita história para povos e civilizações que não têm na escrita o seu principal método, a sua principal forma de comunicação. Então os europeus, eles não consideravam como sujeitos históricos aquelas sociedades em que a escrita não era a principal maneira de comunicação, como algumas sociedades indígenas, algumas sociedades africanas, por exemplo. Então vamos lá, pessoal. Um dos problemas dessa divisão da história da humanidade em grandes períodos pelos historiadores europeus do século XIX é o termo pré-história, para designar o período do aparecimento do ser humano até a invenção da escrita. O prefixo pré traz a ideia de anterioridade, quer dizer, de que esse período antecede a história. Ou seja, na visão dos historiadores europeus do século XIX, a história só começa a partir do desenvolvimento da escrita. Mas será mesmo que aqueles homens e mulheres que viveram antes do surgimento da escrita não produziram nada? Não fizeram história? Aqui uma reflexão, né, para a gente problematizar e questionar esse olhar europeu sobre a história. Tá? Vamos lembrar que essa ideia de que há povos que não têm história, porque não têm escrita, foi usada pelos europeus para justificar a invasão, a escravização e até o genocídio de muitos povos ao longo da história. Nas aulas passadas, vimos como os arqueólogos. Arqueologia é uma ciência que estuda os modos de vida a partir da análise de objetos materiais, fósseis, artefatos, monumentos. Então nós vimos como os arqueólogos descobriram e catalogaram a evolução dos primeiros hominídeos até o surgimento do Homo sapiens sapiens, um ser humano já bastante semelhante aos atuais. Esse processo de evolução, a hominização, é demarcado pelas transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas que trouxeram as características que puderam diferenciar os seres humanos em relação aos demais animais, como o bipedismo, a liberação dos membros superiores, o movimento de pinça, a linguagem, a expansão da caixa craniana e o raciocínio. Todos esses fatores geraram a possibilidade desses primeiros seres humanos criarem, produzirem e interagirem com a natureza de modo a transformá-la de acordo com os seus interesses. Então aqui eu estou recuperando nesse parágrafo, a nossa aula passada, que nós estudamos o processo de hominização. O que significa então esse processo de hominização? É o processo de evolução, Ou seja, quando os primeiros ancestrais dos seres humanos, eles foram, ao longo do tempo, passando por transformações as mais diversas, pessoal. Desde transformações anatômicas, ou seja, na sua estrutura corporal, a transformações fisiológicas, psicológicas e do ambiente também, que possibilitaram que aqueles primeiros ancestrais evoluíssem, se transformassem até chegar à nossa forma atual, Então alguns passos, desse processo de evolução são muito importantes, como o bipedismo. O que é bipedismo? É o fato do ser humano poder andar apenas sobre duas pernas, no caso, O que acontece? Ele libera ao longo do tempo os seus membros superiores da locomoção, Quais são os membros superiores? Os nossos braços, que antes eram usados para a locomoção dos primeiros seres humanos, ou seja, eles usavam os braços também para andar, para se locomover, e o processo de evolução permitiu com que eles se tornassem bípedes, ou seja, eles pudessem se locomover apenas usando as duas pernas e liberando esses membros superiores, os braços, para outras atividades. Isso foi uma revolução, porque à medida que o ser humano libera esses membros superiores, ele fica mais alto, ele consegue ter uma visão mais horizontal, mais espaçada do ambiente que ele está vivendo,
Ele desenvolve com isso uma visão binocular, ou seja, os dois olhos conseguem ter uma visão ajustada, conjunta do universo que ele está vivendo. Ao mesmo tempo, ele consegue liberar as mãos e os braços para produzir outras coisas, para trabalhar, para criar, para transformar a natureza de acordo com as suas necessidades. Além disso, tem também o movimento de pinça. O que é o movimento de pinça? É quando a gente pega o nosso dedo indicador e o nosso dedo polegar e a gente consegue pegar alguma coisa. A gente consegue manipular algum objeto. Isso também é um ato revolucionário no processo de evolução, porque foi isso que permitiu com que os seres humanos também pudessem trabalhar, transformar as coisas, criar ferramentas, né? Além disso, aí, a linguagem, né? A criação da linguagem, da comunicação, a expansão da caixa craniana, né? E, por consequência, também a criação de um raciocínio, né? Então, tudo isso é o processo que a gente chama de hominização, que é o processo de evolução dos seres humanos. E é isso que nos diferencia dos demais animais. Tudo bem? Isso tudo permitiu ao ser humano uma emancipação, liberdade em relação à natureza, diferentemente dos outros animais que estão submetidos à dinâmica da natureza. Veja, pessoal, à medida que o ser humano ele consegue se transformar, passar por todas essas transformações que nós estamos conversando aqui, ele consegue ter uma atitude independente da natureza. Ele não está mais submetido à lógica da natureza como outros animais. Vamos pensar, sei lá, uma onça. Ela vive lá, né, no seu habitat natural, então para ela comer, ela tem que caçar. Ela não consegue produzir um alimento para ela. Ela não consegue plantar uma sementinha e germinar alguma raiz, alguma coisa para ela comer. Ela não consegue construir uma casa para ela. Ela vive sob a dinâmica da natureza. Todos os animais são assim, né? Agora, como o ser humano, que é também um animal, né? Ele passou por esse processo de hominização, de evolução, de transformações. Nós criamos as condições de nos emancipar da natureza, de não ficarmos submetidos à lógica da natureza. Então o fato de nós sermos bípedes, de nós termos um raciocínio, uma linguagem, de nós podermos ter uma articulação das mãos, isso permitiu com que o ser humano criasse, né? Transformasse a natureza de acordo com seus interesses. Os demais animais não têm essa capacidade de transformação da natureza para os seus interesses. Percebem a diferença? A capacidade dos seres humanos de transformarem a natureza e produzirem sobre a natureza, sobre ela, é o que podemos chamar de trabalho. Olha só, trabalho então vai ser a capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza. Isso é trabalho, porque foi a partir disso que nós criamos as diversas civilizações que existem no mundo, que nós criamos até aquilo que a gente entende que é o ser humano. Ao modificar a natureza para atender aos seus interesses, o ser humano planeja, cria, produz e transforma não apenas a natureza, mas transforma também a sua própria condição de vida e de existência. Por esse ponto de vista, podemos dizer que o trabalho cria o ser humano e o liberta do jugo da natureza, uma vez que ele fica independente em relação a ela, a natureza, e dos outros animais. Então olha só, pessoal, essa capacidade que o ser humano tem de planejar alguma coisa, né? Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer uma cabana para mim. Então eu planejo, eu preciso cortar alguns galhos ali, eu preciso ter alguma coisa para cobrir. Você tem a capacidade de pensar previamente, pensar antes. Você planeja, você cria, né? Você age sobre a natureza. Então tudo isso é trabalho, né? E na medida em que esse trabalho, essa transformação da natureza trouxe aos seres humanos uma independência da natureza, diferente dos outros animais que estão submetidos à natureza, não podem, não conseguem, né, criar, agir sobre a natureza, estão submetidos à dinâmica da natureza. O ser humano, ele então, a gente pode dizer que o trabalho liberta o homem, liberta o ser humano, né? Porque ele
consegue ter uma emancipação, uma independência em relação à natureza. Tudo bem, pessoal? Todo esse processo se iniciou na chamada pré-história. Mas esse grande período, que vai do aparecimento do ser humano até a invenção da escrita, que aconteceu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, é subdividido em períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então a pré-história, que é esse momento aí que vai desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita, ela é subdividida em 3 períodos dentro dela: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos falar um pouquinho sobre o Paleolítico. É o tempo dos caçadores e dos coletores. O Paleolítico é o período da pré-história que vai de cerca de 6 milhões de anos a 10.000 anos atrás. É conhecido como a Idade da Pedra Lascada por conta da produção de ferramentas e instrumentos de trabalho pelos primeiros seres humanos. A temperatura da Terra era muito baixa, forçando o homem dessa época a viver em cavernas. Não conhecia a agricultura e a criação de animais, alimentando-se da caça, da pesca e da coleta de frutos, o que o forçava a levar uma vida nômade, isto é, não tinha moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região rareavam, eles se mudavam em busca de alimentos. Então o período do Paleolítico, pessoal, vai ser conhecido por ser esse tempo aí dos caçadores e coletores, ou seja, no período do Paleolítico, o ser humano ainda não tinha se libertado em relação à natureza, como a gente acabou de conversar. O ser humano ainda estava submetido à lógica da natureza. Para ele poder se alimentar, ele tinha que caçar, coletar frutos ou pescar. No entanto, essa necessidade que ele tinha de se alimentar, né, da sua subsistência, quando a caça acabava, né, não tinha caça, não tinha pesca e não tinha coleta, ele não sabia produzir algo para ele comer. Então ele era obrigado a sair desse lugar que ele estava e ir para outro lugar. Tá? Então, uma vida nômade, que fala aqui no texto, é isso. O nômade é aquele que não tem uma residência fixa, não tem uma moradia fixa. Ele tem que ficar se mudando constantemente, porque ele não tem, o ser humano não tem nesse momento uma capacidade ainda de produzir a sua própria alimentação, de produzir a sua própria existência. Ele não consegue produzir o alimento que ele come, né? Então ele está submetido à lógica da natureza. Se tem caça, se tem fruto, se tem pesca, ele fica ali porque ele consegue comer ali. Mas na medida que de repente não tem mais, ele é obrigado a deixar aquele lugar e ir em busca de outros lugares para conseguir animais para caçar, frutos para colher e peixes para pescar. Então ele está submetido a uma lógica da natureza. Então nômade, guardem aí na cabeça de vocês, é aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que não tem uma residência fixa, estão sempre se mudando. O fogo. Desde muito tempo, o ser humano obtinha o fogo mergulhando galhos em incêndios florestais causados por raios. Há cerca de 500.000 anos, o ser humano descobriu como produzir o fogo. Olha aí, a produção do fogo, um passo para o ser humano sair deixar de estar submisso à lógica da natureza. Porque daí ele consegue produzir o fogo, ele não fica mais dependendo de ter algum fogo para ele poder usufruir do fogo. Uma das técnicas, então, para produzir o fogo consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira, dentro de um buraco de madeira. O atrito produzido produzia calor, com o qual se acendia um punhado de gravetos ou palha, já deixados por perto. Outra técnica era bater uma pedra contra a outra para conseguir a faísca e produzir fogo. Então percebam, pessoal, essa história do fogo é muito interessante, porque quando o ser humano não conseguia produzir fogo, ele só tinha fogo quando tinha algum incêndio florestal. Então tinha um incêndio ali, causado pela própria natureza, por um raio que caiu, ele ia lá, pegava um galho e conseguia fazer fogo. Mas ele não sabia como produzir fogo. Ele estava submetido à lógica da natureza. No entanto, à medida que ele consegue produzir fogo, ele consegue uma independência em relação da natureza, porque ele não precisa mais ficar esperando um fogo, um incêndio de causa natural para conseguir ter fogo. E à medida que ele produz o fogo, a produção de fogo, né? Isso é trabalho.
trabalho humano. Então, por isso que eu digo para vocês que o trabalho traz essa conotação de libertação do ser humano em relação à natureza. Olha só, com o domínio do fogo, a vida do ser humano mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais e cozinhar os alimentos. Cozida, a carne tornava-se mais saborosa e de fácil digestão. E mais ainda, a carne cozida permitia que os seres humanos tivessem a carne por mais tempo, porque eles podiam cozinhar a carne e deixar ali para comer em outro dia, por exemplo. Diferente de uma carne que ele acabou de matar o animal para comer, porque se ele não comer na hora, ela vai apodrecer, outros animais vão comer. Então isso, a produção do fogo, é trabalho e é libertação do ser humano, porque ela deu condições para que o ser humano se desenvolvesse, tivesse mais comida, pudesse comer melhor, tá? Pudesse ter mais nutrientes sendo consumidos e se desenvolvendo também. A arte rupestre. Atenção nessa parte aqui, que é a atividade do diário de aprendizagem vai pedir uma atividade sobre arte rupestre. Também foi no Paleolítico que se viram as primeiras manifestações artísticas dos primeiros seres humanos. Essas manifestações se davam através de gravuras e pinturas realizadas em rochas. São chamadas de artes ou pinturas rupestres. Através dela, podemos ver imagens de animais, homens, mulheres e crianças e cenas de caça. Então, olha só, a arte rupestre vai ser aí as primeiras manifestações artísticas desses primeiros seres humanos da pré-história, tá? Então, eles eram realizadas em paredes, em pedras, né? E olha aqui um exemplo de arte rupestre, né? Olha só, aqui a gente vê os seres humanos, alguns animais, parece que alguns deles estão caçando, ou seja, eles estão contando como era a vida deles naquele momento. Estão pintando retratos do seu cotidiano. Olha aqui, essa segunda. O primeiro aqui, ele está caçando. Olha lá, ele é uma espécie de arco e flecha. Tá? Então, o momento da caça, isso quer dizer o quê, galera? Quer dizer que eles estão nesse momento em que ainda não existia agricultura, que eles ainda não produziam alimento, né? Porque o momento da caça é esse momento do Paleolítico, onde o ser humano ainda não sabia como produzir alimento e ele ficava submetido à lógica da natureza. Se tem um bicho ali, ele come. Se não tem, ele não come. Ele tem que pegar as coisas dele e ir embora para outro lugar para achar alimento. Aqui mesmo no Brasil existem acervos de arte rupestre localizados em várias regiões. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, e o Lajedo de Soledade, no Rio Grande do Norte, são sítios arqueológicos que podemos conferir essa produção artística na pré-história. Então aí fica a dica, vocês podem pesquisar na internet esses lugares, vão ter imagens muito bacanas lá para vocês conhecerem melhor. Agora vamos falar um pouquinho do segundo momento da pré-história, chamado Neolítico, que ficou conhecido como a Era dos Agricultores e Pastores. Vejam, o Paleolítico é a era dos caçadores e dos coletores, ou seja, aqueles seres humanos que não tinham como produzir alimentação. Eles estavam submetidos à lógica da natureza. Para comer, tinha que ter caça e tinha que ter coleta. No Neolítico, nós estamos num outro momento, é a era dos agricultores e pastores, ou seja, quando o ser humano já domina a natureza. Porque a agricultura mostra que o ser humano ele consegue submeter a natureza, transformar a natureza, ou seja, produzir alimento. Ter a técnica de plantar uma semente lá e colher alguns alimentos. O Neolítico, que significa pedra nova, e também é conhecido como Idade da Pedra Polida, é compreendido pelo espaço de tempo que vai de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Nesse período, a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Então, ou seja, houve um aquecimento aí e as geleiras derreteram, né? E, consequentemente, mais espaços de terra tiveram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões e os mamutes, desapareceram. Olha o processo de evolução aí. E a carne tornou-se menos abundante.
Ou seja, tinha menos carne, porque muitos animais desapareceram. Se o ser humano ainda não estava para comer, né? Ele só tinha a opção de caçar, então ele fica com a sua existência ameaçada também. Intensificou-se, então, a busca por outras fontes de alimentos. Nessa busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e criar animais como cabras, ovelhas e bois. Ou seja, o ser humano aí ele começa a ter uma emancipação da natureza. Porque se ele não se emancipasse da natureza, ou seja, se ele não conseguisse dominar a natureza, agir sobre a natureza, o ser humano poderia desaparecer também, né? Essa espécie poderia desaparecer porque não teria alimento. A agricultura, então, vai ser uma revolução, porque vai ser o primeiro aspecto muito forte quando o ser humano domina a natureza, que ele vai produzir sua alimentação. Por isso que a gente chama de revolução agrícola. A invenção da agricultura no Neolítico se desenvolveu em vários lugares. Na Índia, há 8.000 anos, na China, há 7.000, na Europa, há 6.500 anos, na África, há 5.000 e nas Américas, há 4.500 anos. Os produtos variavam de região para região, com a natural predominância de espécies nativas, como os cereais, trigo e cevada, milho, raízes, batatas, mandioca e o arroz. O impacto da nova atividade na vida humana foi enorme, por isso sua invenção é considerada uma verdadeira revolução, por todas as transformações que ocasionou na humanidade. A partir do momento, então, pessoal, que o ser humano ele consegue produzir o seu alimento, ele não fica mais submetido à dinâmica da natureza, como ele estava antes. Então, antes era assim, se tinha caça, ele comia, se não tinha, ele não comia. Então, vocês viram que no Neolítico a Terra passa por uma transformação climática, muitos animais desaparecem, ou seja, a possibilidade de alimentação do homem diminui também. E se ele não conseguisse criar, inventar a agricultura, provavelmente o homem desapareceria também, porque ele não teria como se reproduzir, ele não ia ter como comer. Não é verdade? Então, a criação da agricultura é uma revolução, porque a partir desse momento o ser humano começa a produzir o seu alimento. Ele não fica mais à mercê do que está disponível. Ele produz o alimento. Isso é trabalho. Por isso que eu falo que o trabalho ele é essa capacidade que o ser humano tem de se emancipar à natureza, ter uma liberdade, porque ele não fica mais submetido à dinâmica da natureza. Tudo bem? Então, algumas consequências aí da revolução agrícola, da criação da agricultura. A sedentarização. Se antes, pessoal, quando o ser humano ficava submetido à lógica da natureza, acabou carne aqui, não tem fruto, não tem peixe, ele tinha que se mudar, ele tinha uma vida nômade, O que é o nômade? O nômade é aquele ser humano ou grupo de pessoas que não tem residência fixa, tem que ficar se mudando para conseguir alimento. Agora não, agora eles podem ficar sedentários no lugar. A sedentarização não é... No contexto histórico, não significa não fazer atividade física. Significa se fixar num lugar. Então, a sedentarização é quando os seres humanos, como eles sabem produzir o seu próprio alimento e não precisam ficar se mudando em busca de alimento, eles podem se fixar nos lugares. Então, eles podem ter uma moradia fixa. É uma sedentarização. Outra consequência é a criação de novos instrumentos de trabalho, porque se você tem uma lavoura ali, você está trabalhando com agricultura, você tem que ter instrumentos de trabalho para poder produzir esse alimento e também para criar e domesticar os animais, como aí, enxadas, machados, foice, Então, criação de instrumentos de trabalho, ou seja, criação, produção de materiais. A difusão da cerâmica também, que é muito importante, que é esse barro modelado, porque começa a se criar recipientes, para armazenar os cereais que eles estão colhendo, dentre outras coisas. Então aí começam a surgir as primeiras panelas, jarras, vasos, tudo feito de cerâmica. E o crescimento da população, porque à medida que você tem mais alimentos, você come melhor, você come mais nutrientes, e você vai desenvolver melhor. Então você tem um desenvolvimento da população. Outra etapa da pré-história, que é chamada também de Idade dos Metais, por volta de 5.000 anos antes de Cristo,
os seres humanos desenvolveram a metalurgia, isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado para fazer utensílios e enfeites. Por ser um metal mole, ele era trabalhado a frio e pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os humanos passaram a fabricar bronze, que é um metal mais duro e resistente do que o cobre. Já o ferro passou a ser usado por volta de 1.300 anos antes de Cristo, que é um metal mais resistente que o bronze e o cobre. Então o ser humano foi conseguindo trabalhar esses metais. A utilização desses metais permitiu o aperfeiçoamento dos instrumentos de defesa e agrícolas, aumentando a capacidade de produção de alimentos e de defesa de territórios. Então, pessoal, esses foram os 3 momentos da pré-história, muito importante que vocês compreendam, né? A questão do fogo ela é muito importante porque ela é trabalho, é produção, traz a liberdade do ser humano em relação à natureza, permitiu com que ele se protegesse dos outros animais, permitiu com que os seres humanos pudessem viver em ambientes mais gelados, né? A questão da sedentarização também é muito importante, porque é a fixação dos seres humanos num determinado lugar. Eles não precisavam mais ficar se mudando, como quando eles eram nômades, e aí começam a surgir as primeiras sociedades, né? As pessoas fixadas num determinado lugar e vivendo ali. E a questão da agricultura também é uma revolução, por quê? Porque a agricultura é a capacidade do ser humano de produzir o seu alimento, de produzir a sua existência, né? De ter um controle sobre a natureza. Ou seja, por isso que a gente fala que o trabalho ele traz a libertação do ser humano, porque ele não fica mais submetido à lógica da natureza, como os outros animais. Porque nós podemos criar, planejar e transformar a natureza de acordo com os nossos interesses. Então, essa é a nossa discussão de hoje. Qualquer dúvida vocês me chamem aqui, tudo bem? E eu já volto com um novo vídeo aí para vocês. Abraço!